Boa noite, gente. Agora, começando real oficial, o nosso terceiro aulão do Circuito de Formação Shape Ativismo. Fome é uma questão política, uma frase que a gente foi deixando muito clara nos 2 últimos anos nas nossas postagens. Antes de começar, eu vou dar alguns informes que eu acho que vai nortear algumas coisas também. Às 8h10, a Tayla, que está aqui no secretariado do aulão, ela vai mandar a lista de presença, é um formulário no Drive, que vocês vão preencher, e aí a gente vai emitir o certificado a partir dessa lista de presença. Às 8h10 também a gente vai abrir para as perguntas, então, ao longo da fala da Fran, vocês podem ir mandando no chat que a Tayla vai sistematizar. Outra coisa, a gente tem 2 canais no WhatsApp para compartilhar os links, porque mesmo que a gente tenha enviado desde o primeiro dia para o e-mail, está chegando para muita gente na caixa de spam. Então, ao longo da aula também eu vou mandando aqui o link do aulão, o link do canal, para quem ainda não tiver. Acredito que muitos de vocês tenham recebido uma mensagem minha durante essa semana. E eu acho que, uma coisa que talvez vocês tenham estranhado, a gente colocou a gravação, o aulão para gravar, porque a ideia é compartilhar todas as gravações no canal do YouTube da Xepa, recém-criado. Então, quem quiser curtir, lá para receber os sininhos de notificações, sempre quis falar isso, pode, enfim, já tem o aulão do Tiago, o primeiro aulão, o segundo com a Ive, e agora, na segunda-feira, a gente vai publicar, mandar também por e-mail e canal o link da gravação. Eu acho que de informes são esses mesmos. Quem tiver dúvida, a gente está à disposição, pode mandar no inbox da Xepa, pode mandar no meu PVT ou no e-mail também. Dos formulários da aula passada, a nossa caixa de entrada está um pouco cheia, então alguns e-mails não foram respondidos, mas vão ser respondidos ao longo da semana, então não preocupe em relação ao certificado que a gente vai dialogando sobre isso. E aí, a gente está numa sala às 7h14 com 150 participantes para falar sobre fome, racismo ambiental e mudança climática. Então, já vou aproveitar para chamar, até meti um batom vermelho, soltei meu black para receber ela, né, Fran Paula, queridíssima, vou deixar ela mesmo se apresentar, porque a mulher é uma potência, e enquanto, só um adendo mais, que eu achei muito legal, é que enquanto eu estava passando a barra de imagem, né, a câmera de todo mundo que está ligado, reconheci muitos rostos de manas que fizeram parte de uma construção, que foi onde a gente conheceu a Fran, que foi o Mulheres do Fim do Mundo, um encontro que a gente realizou no dia 16 de outubro de 2020, que chamou aí, enfim, foi aí que a gente conheceu a Fran, e enfim. Vamos lá, Fran, muito boa sorte, muito boa aula, e arrasa, mulher. Ai, Bianca. Boa noite, gente. Boa noite aí, todo mundo que está acompanhando aí do outro lado aí dessa telinha, né? Eu fico bem emocionada, acho que desde a trilha sonora, essas últimas semanas têm sido bem intensas, né, para todo mundo, eu acho que aqui, e aí a música também atravessa a gente de uma forma, né? Estou muito feliz de estar aqui, né, encontrando também várias mulheres, né, que também são potência, né? Que eu já vi a Iana, a Érica, nem vou citar todas, né, mas um beijo para toda essa mulherada, né, que está aí nesses vários cantos do Brasil, né, acompanhando. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Xepa, a Mídia Ninja, né, por esse espaço de diálogo, né, acho que é muito importante esses canais de comunicação para a gente, né, ir ecoando, né, as nossas ideias. Bianca, né, nem preciso, né, entrar em detalhes, sempre é uma mana que segura muito na minha mão, né, e é muito importante, né, ter mulheres assim que impulsionam a gente. Então, Bianca, agradeço muito, já me botou em contato aí com esse coletivo de pessoas também, né, que eu tive a honra de conhecer, o Tiago, a Ive, que foram as pessoas que deram, né, as primeiras aulas já do aulão, e a Adriana aí que vai, né, dar a próxima aula. Então, assim, muito obrigada mesmo pela parceria, né, pelo convite.
Bom, eu vou me apresentar porque não só para dizer, né, onde eu estou, mas para dizer da onde eu venho, né? Então, acho que trazer essa história mesmo, né, enquanto mulher negra, quilombola, pantaneira, agrônoma, é importante, inclusive, para esse processo de escuta, né, para quem está do outro lado, né, e essa compreensão, né, do que eu vou trazer para cá dessa discussão de racismo, né, fome, mudanças climáticas, né, racismo ambiental. Eu sou quilombola aqui de uma comunidade, né, chamada Campina de Pedra, aqui do Mato Grosso, né, fica no Pantanal de Mato Grosso, né, no município de Poconé. Em 2009, eu me graduei como engenheira agrônoma aqui pela Universidade, né, Estadual de Mato Grosso, a Unemate. E aí os caminhos da militância, né, pela agroecologia, pela reforma agrária, né, por terra e território, me levaram para um mestrado em saúde pública na Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, onde eu comecei a pesquisar territórios livres de agrotóxicos, né? E há 13 anos, né, 13 anos, eu atuo numa ONG, né, que se chama FASE, né, acredito que algumas pessoas que estão aqui conheçam, né, porque é uma organização que está vinculada ao movimento agroecológico no Brasil, né, tem mais de 60 anos de história, né, tem sede aí no Rio de Janeiro, mas também está localizada em alguns estados, né, incluindo aqui em Mato Grosso. E tem um trabalho com trabalhadores e trabalhadoras, né, do campo, né, nas cidades também, mas aqui no Mato Grosso a gente está vinculado a um programa que se chama Segurança, Soberania Alimentar e Agroecologia. Então, trabalho diretamente com comunidades rurais, assentamentos da reforma agrária e comunidades quilombolas, né, e tradicionais aqui da Baixada Cuiabana e da região de Cáceres, que é onde eu estou nesse momento, que é uma região de fronteira com a Bolívia, né? Então, também trago muito, né, esse lugar, né, da vivência de uma mulher, né, quilombola, negra, pantaneira, que está numa região de fronteira. E onde a identidade afro-indígena é muito, né, muito forte, né? E atualmente eu estou na vice-presidência da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA. Eu já vi que tem algumas pessoas da ABA aqui também, então mandar um abraço aí para todos os sócios da ABA e pesquisadores que constroem, né, essa sociedade científica, né, no Brasil, que é muito importante, a ABA. E eu estou mais ligada a 2 GTs, né, que é o GT Ancestralidade e Etnicidade de Povos e Comunidades Tradicionais e o GT Saúde, né? Então, sou uma mulher, né, pesquisadora nos temas relacionados à agricultura e ancestralidade, racismo nos sistemas alimentares, saúde numa perspectiva do conceito ampliado, né? E eu vi aí, Bianca, que está o pessoal também da campanha contra os agrotóxicos pela vida, porque é um espaço onde eu atuo também há 11 anos na coordenação dessa campanha nacional, né? Então, provavelmente, muitas pessoas também já me viram aí nesses espaços do debate sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente, e tenho, né, trazido muito essa discussão do agrotóxico como arma química, como uma ferramenta do racismo ambiental, na violação de direitos humanos do Brasil, e também no sul global, a partir de um debate sobre colonialismo molecular global, né? Então, é um pouco assim, eu quero compartilhar com vocês algumas produções e a gente ir dialogando a partir dessa sistematização de ideia aí ao longo dos anos, assim. E vocês veem se vai compartilhar aí legalzinho o PowerPoint. Aí vejo se está aparecendo. Tá ok? Porque aí o chat some para mim, eu não consigo mais ver nada. Ok. Beleza. Então tá. Então, deixa eu só voltar aqui. Essa proposta, né, quando Bianca, né, Bianca me convidou para fazer esse aulão sobre fome, mudanças climáticas e racismo ambiental, né, eu também foi importante também para minha reflexão, né, das interrelações sobre esses temas, né, mas assim, então trazer elementos aqui para provocar, né, as nossas reflexões. Então, em nenhum momento, né, eu pretendo, né, conceituar, né, tudo isso, mas trazer reflexões dessa inter-relação, né, entre racismo, entre fome, entre racismo e mudanças climáticas, não de formas separadas, mas também aí refletir sobre, né, as raízes, né, que acabam interligando nessas problemáticas, né? Depois a gente vai falar sobre essa foto,
né, que é no Quênia, né, Oi. Desculpa te interromper, irmã, mas você pode colocar para visualização em tela cheia, para a galera ver? Ah, tá. Eu não sei se... Porque eu acho que ele trava. Deixa eu ver. Eu não sei como é que está aparecendo aí para vocês. Pequeno? Tá, um pouco. Peraí. Vejo. E aí? Ainda não. Vai ali no livrinho embaixo. Tá no livrinho para mim. Aê, foi. Vou mutar o microfone. Tá no livrinho para mim, agora foi. Isso. 10 é muita tecnologia, gente. Às vezes perde nisso aqui, né? Mas então, assim, né? Deixa eu trazer aqui para vocês um pouco. Ai, agora ele não passa, peraí. Pronto. Trazer um pouco da sistematização, né, de produções que eu tenho, né, escrito, né, sobre essa temática, né, nos últimos 3 anos eu me dediquei a sistematizar e construir um projeto que é pessoal, mas um pouco a partir também da ausência de ter uma perspectiva da agricultura mais, né, decolonizada, né, e que pudesse abordar esses temas a partir também dos conhecimentos, né, dos povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, né, mas tratando isso como uma ciência mesmo, né, da terra e não como saberes, né, tradicionais, né, como a gente vê muito, né, ser tratado. Então é um blog, né, que se chama Agricultura e Ancestralidade, e a gente vai dialogar a partir, né, do que tem nesse blog. Esse é o link, depois vocês podem acessar. Tem uma produção, né, que é escrita, mas também tem muitos vídeos, depoimentos, relatos, né? Uma coisa que eu assumi muito para mim, né, enquanto pesquisadora, é produzir conteúdo que seja acessível, né, para a população, né, e principalmente, né, para os meus, né? Então, inclusive para criar referências aí para outras mulheres negras, quilombolas, né, população que estejam no campo das agrárias, né? Então, a agricultura e a ancestralidade, ele tem um pouco esse objetivo da escrevivência, mas também da escuta, né, a partir, né, dos meus mais velhos, das comunidades quilombolas pantaneiras aqui. E aí tem também muitas referências bibliográficas. Aí eu vou trazer algumas aqui, mas depois vocês podem estar acessando o site que tem bastante coisa sistematizada. E o motivo também, né, desse convite foi por conta de algumas produções que eu fiz nos últimos anos, né, pensando um pouco nesse debate do racismo e dos sistemas alimentares. Tem esse artigo, né, Racismo e Sistemas Alimentares. Fran, sua voz sumiu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos. É porque apareceu uma mensagem aqui, mas não fui eu não estou nem mexendo aqui. Tá ok. Tá, não sei até onde, né, vocês pegaram. Mas, assim, esse primeiro, né, artigo e texto que está no site, né, ele faz uma abordagem do racismo, né, a partir, né, dos sistemas alimentares, até por uma própria inquietação minha mesmo, né, de não observar nos espaços de discussão da alimentação saudável, nos movimentos agroecológicos onde eu estou, né, uma ausência dessa inter-relação entre a população que, né, acaba tendo acesso à alimentação saudável. Né? Então, eu escrevi esse texto em 2021, né, em maio de 2021, né, no 13 de maio, justamente para chamar a atenção, né, de quem era a população que estava, né, privada do acesso ao alimento, mas também a terra e território no Brasil. Né? Então, é um texto que eu escrevo muito a partir de algum, né, tem esse livro aqui da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, né, que é uma das referências, né, que está no artigo, onde eu faço uma discussão, né, que ela traz uma discussão bem importante da luta abolicionista, né, nos Estados Unidos, e onde ela vai destacar, né, um tripé fundamental, né, nesse período para a garantia da vida digna à população negra, né, pós-escravidão, que era o acesso à terra,
a educação e a representação política, né? Justamente coisas que a gente não conseguiu também garantir para a população negra após, né, a abolição, né, no Brasil. E a gente trazer essa realidade para o Brasil, né, esse artigo ele vai aprofundar, trazendo, né, dados sobre o acesso à terra e território, né, pela população indígena, mas também pelas populações quilombolas, né, que demonstram, né, esse racismo também institucionalizado nas políticas públicas e na ação do Estado brasileiro a partir do momento que não garante, né, terra e território, demarcação dos territórios, titularização, né, das comunidades quilombolas, né? Então a CONAC tem um dado, né, e faz um monitoramento. A CONAC é a Coordenação Nacional de Comunidades, né, Negras, Rurais, Quilombolas, e faz esse monitoramento também da situação das comunidades quilombolas no Brasil, né? E vai trazer um pouco, né, essa denúncia de que menos de 7% das comunidades já reconhecidas, né, pelo Estado brasileiro nos governos, né, Lula e Dilma, né, não foram titularizadas, né? Então, elas passaram por um processo de reconhecimento junto à Fundação Palmares, mas ainda, né, então há uma intencionalidade, inclusive, né, de não titularização desses territórios. Eu também trago, né, nesse texto o conceito de racismo fundiário, né, que precisa dialogar muito, né, quando se fala com o racismo ambiental, né? É um conceito, né, utilizado, né, pela Tatiana, né, Gomes, que é uma advogada, né, que debate, né, racismo, né, fundiário no Brasil, e tem várias, né, publicações dela nesse sentido, para demonstrar como que a concentração de terras no país está na mão, né, de pessoas brancas, né, e tem cor aí desde 1500, né? Então, esses dados, eu faço um diálogo a partir também com os dados do Censo Agropecuário de 2017, que foi a primeira vez que o IBGE traz, né, a autoidentificação da população rural, né, no Brasil, né, a partir, né, onde produtores que se autoidentificaram pretos e pardos, eles se concentravam em pequenos estabelecimentos, enquanto brancos, né, que são a maioria, né, conforme aumenta a área. E aí, trazendo essa discussão, né, do processo de ocupação e apropriação do território brasileiro também, né, pela invasão e colonização, desde a invasão e a colonização portuguesa, passando pela, né, esse período, né, escravocrata, né, e aí a gente traz duas políticas públicas, né, para discutir, né, como esse racismo fundiário ele foi institucionalizado, né, pelo Estado. A Lei de Terra é de 1850, né, foi a primeira tentativa aí de regulamentar o direito à propriedade, né, por meio de apenas, né, compra ou a concessão de terras pela coroa, né, e que manteve a população negra aí privada do acesso à terra, mesmo nesse período pós-abolição, né? E, ao mesmo tempo, de forma intencional isso, né, porque mantinha, né, garantia também mão de obra, né, para os trabalhos, né, nas fazendas, né, mão de obra escrava, como acontece ainda no Brasil, né? Só a gente pegar os dados de população resgatada em situação de análogas à escravidão, né, principalmente no rural brasileiro, no campo, né, e você vê, né, a perpetuação e manutenção desse racismo fundiário, né? E também aqui no Centro-Oeste, eu estou no Mato Grosso, né? Quem é do Centro-Oeste sabe, né, um pouco da região Norte também, dessa região que pega a Amazônia Legal, né? Sabe que algumas políticas de incentivo, né, à invasão territorial, né, da Amazônia foi promovidas, né, pelo Estado brasileiro, e aí eu vou citar uma delas, a Marcha para o Oeste, né, de 1938, que foi uma política pública do governo, né, Getúlio Vargas, na época, durante o Estado Novo, que a fim de, né, que tinha como logo que era desenvolver e ocupar, né, regiões de baixa densidade demográfica, né, como se nessa região fosse uma terra vazia, né, que não tivesse gente. Então, um pouco, né, dessa discussão. E com aquela falsa ideia de integrar, né, as regiões do Centro-Oeste e a Norte do Brasil aí, considerando, né, que o racismo, né, ele também anula a existência desses povos, né, nessas regiões até os dias de hoje, né? E aí a gente parte da premissa que não existe terra vazia,
né, e que o racismo ele age dessa forma mesmo, né, invisibilizando a existência desses povos nesses territórios. Então, além dessa invasão de terras, o Estado ele age também pela omissão, né, e o incentivo ao avanço da fronteira agrícola, né, sobre esses territórios negros e indígenas, quilombolas, né, intencionalmente não faz reforma agrária, né, que é fundamental para reduzir as desigualdades sociais que são históricas no Brasil. Então, esse artigo Racismo e Sistemas Alimentares, ele faz essa provocação mesmo, né, no sentido da gente olhar, né, para as condições de acesso à terra, território e alimento da população negra e indígena no Brasil. Mas ele também faz uma, né, eu gosto muito de escrever nesse sentido de dar um pouco, né, de caminhos e provocar os leitores ou as pessoas que vão ler, né, a refletir sobre isso, né, que como que, né, o capital, né, agrário, né, ele também age criminalizando, né, ele rotula, né, tudo que é produzido nesses territórios como atrasado, né, então a gente olha, né, para os modos de vida das comunidades, né, quilombolas, indígenas, a partir desse olhar, né, do capital, do agronegócio, como, né, não serve, é atrasado, né, e precisa se desenvolver, né, precisa de tecnologias, né, como é colocado, né, a todo momento. E também ele faz uma discussão muito importante de como garantir acesso à terra e a produção de alimentos, né, para esses grupos se torna uma estratégia antirracista, né, e o quanto, né, de ciência produzida, né, por esses povos, né, e que permitiu aí a sobrevivência ao longo da história, né. Eu sempre falo isso, né, são conhecimentos, práticas, né, agrícolas, né, desenvolvidas, né, que por si só deveriam ser, né, analisadas, reproduzidas, porque significa, né, manejo, né, sustentável, né, nos territórios ao longo de um tempo, né, e permanecem, né, produtivas e permanecem, né, com seus recursos, com seus bens naturais, né, com floresta em pé. Então, a gente tem muito mais do que aprender, né? Esse segundo artigo, né, a imposição da fome, o racismo na atualidade brasileira, ele é mais recente, né, porque aí eu fiz uma contextualização desse período que nós estamos vivendo no Brasil, né, de aprofundamento dessas desigualdades, não só pela pandemia, mas pelo próprio projeto político, né, do governo, né, Bolsonaro, né, que é necropolítico, que nega, né, a ciência, mas também, né, que é violenta, né, e desmonta, né, as políticas ambientais, as políticas, né, para a agricultura familiar, mas discuto a fome a partir de uma imposição, né, que essa imposição da fome, né, e trazer essa discussão do racismo na atualidade brasileira, né, como processo de violação, né. Eu trabalho também com o conceito de racismo para explicar essa imposição da fome. Eu trabalho com o conceito de racismo alimentar, né, porque a gente ouve nos noticiários, a gente ouve, né, em alguns debates que a população negra periférica do Brasil, né, tem mudado os hábitos alimentares, tem deixado, né, tem abandonado suas culturas alimentares, tem consumido de ultraprocessados, né? Aqui tem muitas nutricionistas e o pessoal da nutrição que acompanha esse debate. E eu vejo uma necessidade tão ainda grande da gente falar da imposição que é isso sobre, né, essas famílias, porque senão fica parecendo, né, que é uma escolha, né, mudar o hábito alimentar, deixar, né, de consumir alimentação saudável, né, e isso a gente não tem, né, essa é uma imposição. É uma imposição de um modelo, né, que promove desigualdades, né, que mantém essa população, né, distanciada do acesso à educação, trabalho e renda, e esse texto vai discutir justamente isso, a fome a partir de uma imposição, né, e uma coisa que eu estou traduzindo como racismo alimentar, né? E então é vivenciado assim no Brasil agora esse desmonte das políticas públicas, né, de erradicação da fome e da pobreza, né, entre elas o incentivo à produção e o consumo de alimentos agroecológicos, né, e que garantam aí a saúde para a população. E aí trazendo como exemplo
as ações tardias, né, para a vacinação da população contra a Covid, né? A gente sabe muito bem, né, qual é a população, né, que, né, teve, né, uma baixa, né, na vacinação, né, contra a Covid, né, população negra, periférica, a demora no apoio emergencial à população de baixa renda, o veto do Bolsonaro ao apoio à agricultura familiar, vão, né, descrevendo, né, esse contexto, né. Em 2021, eu estou aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, né, as filas dos ossos, né, que tomaram conta aí das ruas até hoje, né, dos noticiários do país, justamente porque elas se formaram no estado do Mato Grosso, que é conhecido aí como celeiro de produção, né, agrícola do estado, o maior produtor de soja, de milho, o estado com o maior número de cabeça de boi e a população fazendo fila, né, para receber ossos, né. E recentemente o governador de Mato Grosso, né, que inclusive, né, eu vou dizer o nome, que é o governador Mauro Mendes, que é o candidato à reeleição nessa eleição e está disparado nas pesquisas, né? Chegou a dizer publicamente em entrevista que os ossos que eram, né, foram doados nos açougues eram ossos de qualidade, né, e que essa prática se tratava da cultura alimentar da população mato-grossense, né, e o que nesse artigo, né, eu trago como a expressão mesmo da naturalização da fome e desse projeto necropolítico, né? E aí, esse terceiro, né, artigo, que é a cura para uma agricultura em crise, depois vocês podem acessar, eles estão completos lá no site. Eu escrevi esse texto assim, muito a partir de uma curiosidade minha também, e uma observação das práticas, né, das comunidades quilombolas aqui do Mato Grosso, mas acredito que em outros quilombos, em outros, né, territórios indígenas, isso também aconteça, né? Aqui a gente tem uma prática, né, que é benzer as roças, né, como manejo de insetos, né, para controlar, né, o ataque, né, nas roças. E aí, seu Arnaldo, que é, né, um griot daqui, que é, né, uma pessoa que eu dialogo bastante, né, ele é um benzedor de roças, ele é um curador de roças. E aí esse texto também leva esse título por conta da cura, né, de uma agricultura em crise, para fazer uma discussão, trazer esse debate, né, da não produção de alimento, do racismo, para debater o modelo de agricultura, né, do global, né, do país, né, e, né, aqui do Mato Grosso. E a biodiversidade, né, eu faço uma discussão da biodiversidade como reguladora do agroecossistema, e que é muito importante para a produção de alimentos e a manutenção do equilíbrio do planeta, né? E é bem interessante, assim, porque você, no diálogo, né, com esses, né, agricultores e agricultoras, isso sempre aparece, né? As mudanças climáticas, né, a alteração do clima, esse desequilíbrio, né, que é causado, né, por toda a devastação e essa perda da biodiversidade, acabam tornando a atividade da agricultura, da produção de alimentos, uma tarefa, um trabalho penoso, né? Então, a gente ouve muito, é recorrente nas comunidades, a gente não quer, né, não vai mais fazer roça porque está difícil, né? E aí acaba transferindo, inclusive, né, para a agricultura a dificuldade. O problema é a agricultura, né? O problema é, né, as mudanças climáticas, aí fica uma coisa muito vaga, né? Então, e ao mesmo tempo, esses sistemas agrícolas, né, das comunidades, né, quilombolas, indígenas tradicionais, eles estão sendo cultivados há muito tempo. Secular, né, a agroecologia parte, né, desse conhecimento, dessas práticas, e que me trazem assim alguns questionamentos que eu coloco nesse artigo, né? Porque ainda, né, mesmo com tanta perda de biodiversidade, mesmo com tantos impactos, né, negativos, porque ainda se mantém um sistema agrícola, né, como o agronegócio, que é insustentável, né? Então, assim, e é cada vez mais perceptível esse desequilíbrio, né? Que essa crise gerada por esse modelo agrícola dos monocultivos, eles têm exterminado a vida, têm contaminado os solos, as águas, né? E não só de quem está no campo, né? Mas também de quem está na cidade. Então, é uma agricultura em crise, é uma agricultura adoecida, né? Não permitindo aí
a regeneração dos sistemas, há uma perda muito grande da biodiversidade e é insustentável, né? Então, assim, há muito descontentamento, né? Por exemplo, eu estou aqui numa região que é a região, né, que teve os incêndios, né, e as queimadas mais intensas em 2020 no Pantanal, e você vê que não é à toa, né, que esses empreendimentos se instalam nesses territórios, não é de uma forma ao acaso, né? Você não tem a Vale explorando minério, né, né, e impactando a vida, por exemplo, né, de comunidades tradicionais em Minas Gerais, né? Você não tem aqui o agronegócio pulverizando agrotóxicos de forma intencional, na maioria das vezes, sobre territórios indígenas e territórios, né, quilombolas. Então, né, pensar também, né, nesses impactos ambientais que são direcionados a determinados territórios e tem impactado, né, determinados, né, povos e populações, né? Então, uma discussão aí que o racismo ambiental vai trazer muito forte, né? E como que as tomadas, né, de decisões políticas, né, do Brasil, né, elas precisavam garantir a implementação, né, o desenvolvimento dos sistemas agrícolas tradicionais, né, até porque eles justamente dão respostas, né, e ajudam pensando em conter esses impactos, né, da mudança climática, né. E aí a gente vê que a gente está enfrentando uma crise que ela não é só climática, né, é da humanidade mesmo. O Krenak, nos livros dele, traz muito isso, né, dessa crise civilizatória, né, que o planeta vive, né. Bom, deixa eu ver aqui, não está passando. Foi. Esse aqui é o meu artigo xodó, né, que eu falo, né, que é do coração, que é aquele, assim, que não é porque tem a minha mãe aí no meio, não, mas é porque, para mim, assim, é o ápice, assim, né, da compreensão de tudo isso, assim, né, enquanto da expansão mesmo, assim, né, das ideias, né, que é fazer esse debate da saúde do corpo e do corpo da terra, né. Então, eu escrevi esse artigo durante as queimadas no Pantanal aqui, e olhando muito, assim, para as práticas, né, e a ancestralidade, né, que carrega, né, a minha mãe, né, que vem da minha avó, num período de Covid, né, que as pessoas estavam adoecidas pela Covid, mas também pela fumaça, né, era um adoecimento, assim, era coletivo, né, e o aumento da procura pelas plantas medicinais, pelos xaropes caseiros, pelas garrafadas, né, cresceu muito, né, aqui. E aí e fazia uma reflexão sobre aquele momento e eu fui descrevendo nas práticas, né, da minha mãe o conceito ampliado de saúde, né? Por isso que ele leva esse título. E aí pensando assim como, né, o corpo humano, né, que o nosso corpo, que quando ele não está, né, funcionando legal, né, ele emite assim uns alertas, né, uma dor de cabeça, né, uma febre, né? Que o planeta também, assim, né, ele emite esses alertas, né? E olhar para esses alertas, olhar para esses indicadores de saúde, né? E para medir esse termômetro, né, da saúde do planeta, né? E esse texto vai trazer sobre isso, né? E aí observando, assim, trazendo, né, para o dia a dia, né, de quem está nos territórios, né? Que a gente vai vendo uma perda da biodiversidade muito grande, né? Então, por exemplo, vagalume que a gente não vê mais, é a chuva que demora para vir. Antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o Thiago e com a Bianca, falando que aqui em Cáceres a gente está esperando a chuva do caju, que ainda não veio, né? Que é a chuva que marca aí o período, a entrada para o período das águas no Pantanal. E essa angústia de cada ano, né, que passa, a chuva demora mais para vir, né? Então, o desaparecimento das abelhas, né, que são responsáveis aí para polinizar, né, os alimentos, né? A cigarra, né, que não canta. Eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas aqui, né, eu aprendi com meus avós que quando a cigarra canta é porque vai chover, né? E a gente nem ouve mais cigarro ultimamente. E esses são termômetros, né, indicadores de que a coisa não está legal, né, de que a coisa não está bem, né? E aí tem uma prática, né, nessa imagem aí, lá em cima tem uma lua, né, que é um pouco também desse diálogo a partir das práticas culturais, né, e ancestrais dos povos e comunidades tradicionais, que quando a gente fala em impacto de mudanças climáticas nas comunidades ou nas populações, às vezes a gente, né, como a gente não consegue mensurar algumas perdas, acabam
não sendo notadas, né? O impacto, né, na cultura, nos modos de vida é muito, né, violento, é de uma violência extrema, né? Por exemplo, né, aqui, quando tem lua nova, a gente pede proteção para a lua, olha para a lua, pede proteção e pede saúde. Nesse período aí das queimadas, né, de 2020 no Pantanal, a fumaça encobriu o céu. E a gente não via estrela, a gente não via lua, a gente não ouvia pássaros. Então, a gente, né, o que eu trago no texto é um adoecimento junto com o bioma, né? A gente adoeceu todo mundo, né? E aí, infelizmente, é isso, né? A nossa saúde, ela depende desse equilíbrio. E nos casos de adoecimento, esse adoecimento ele também é coletivo. Ele não atinge só os povos indígenas, as comunidades quilombolas, né? Ele atinge toda a sociedade brasileira, toda, né, a humanidade. Só que no mundo, né, em países como o Brasil, né, que é atravessado aí por profundas desigualdades sociais e também o racismo, esse adoecimento do planeta ele vai ser sentido numa forma assim desproporcional, né, para algumas populações e principalmente as populações que estão, né, mais expostas, né, e vulneráveis a essas desigualdades sociais. Então, um pouco, né, desse debate com o racismo ambiental, né, vem trazer para as pautas ambientais, para o movimento ambiental no Brasil e no mundo. E, assim, mais do que, né, trazer aqui o conceito de racismo ambiental, acho que para a gente entender da onde que surge esse conceito de racismo ambiental. Né? Será que foi numa COP da vida, numa conferência, os organismos internacionais olharam para o planeta, opa, a população do sul global está sofrendo mais impactos, né, com as mudanças climáticas do que outros lugares, né, do planeta. Então, vamos olhar, né, e pensar medidas, né, mitigadoras e que, né, então, como é que se deu tudo isso, né? Então, né, quem são os grupos sociais mais afetados? Né? Existem políticas públicas de acompanhamento a essas famílias? Né? Então, alguns questionamentos para a gente também conversar depois, porque nem tudo também, né, eu tenho respostas, eu quero também dialogar e ouvir um pouquinho também com vocês do que podemos fazer, né, para garantir os direitos fundamentais a essa população, né, que é diretamente impactada, né, por esse modelo, né, capitalista de exploração dos bens naturais, né, e aí não recursos, né, para a gente não cair naquela lógica, né, das falsas soluções e da mercantilização da natureza, né. Eu vou deixar aqui essas duas referências, que é para quem gostar aí de aprofundar esse debate de racismo fundiário e racismo ambiental. A Tatiana Emília Gomes Dias é, né, a advogada que eu disse, né, que tem várias produções. Eu tive o prazer de participar com essas mulheres. Eu acho que até uma, né, produzido pela Xepa, né, Casa Ninja Amazônia, de um debate sobre racismo ambiental, com a Tânia Pacheco também, que tem um blog, né, que é o blog Racismo, né, de combate ao racismo ambiental, que tem vários, né, denúncias, né, de casos de racismo ambiental no Brasil, né? E assim, nessa ideia de trazer o processo histórico de luta, né, por esse debate do racismo, né, da onde que surge, que eu quero trazer aqui um pouco da história, né? Como nada para a gente é fácil nessa vida, né? Ou então a gente ser escutado, né, denunciando, né, as violências que nos atravessam, né? Então, assim, o conceito do racismo ambiental, ele é um termo assim que foi cunhado a partir da mobilização da população negra nos Estados Unidos, né? Esse homem que aparece aí na tela, né, que é o Benjamin Franklin Chaves Jr., né? Ele era um líder afro-americano, né, por direitos civis, e ele que cunhou, né, pela primeira vez assim esse termo do racismo ambiental, mas não sozinho, não da cabeça dele, né? O conceito ele surge a partir de manifestações, então, né, da população do movimento negro nos Estados Unidos, né? E essa imagem aí é de algumas manifestações que ocorreram, né, na época, na Carolina do Norte, né, que protestavam, né, contra a implantação de um aterro sanitário, né, de uma substância tóxica, né, conhecida como PCBs,
que são cancerígenas, né? E esse aterro sanitário, né, de resíduos desses produtos tóxicos estavam instalados em bairros de maioria da população negra, né? Então, há toda uma manifestação, né, para um caso, né, que suscitou todo um debate sobre injustiça ambiental. E o que mais, quando você vai, né, estudar sobre isso, que chama atenção é que as manifestações aconteceram em 1981, só que em 1966 esse produto tóxico ele já havia, né, sido considerado um contaminante ambiental. E aí, em 1979, os Estados Unidos já tinham banido a produção dele nos Estados Unidos. Então, assim, né, porque, né, se já tinha, né, pesquisa, se já tinha estudos que comprovavam a toxicidade do produto, né, ele já tinha sido banido, né, da produção, mas ele estava sendo despejado em bairros de população negra, né, nos Estados Unidos. Então, toda essa manifestação aí de denúncia, ela trouxe à tona, né, esse fato de que nos Estados Unidos 3/4 dos aterros de resíduos tóxicos da região lá estavam nesses bairros, né, da população negra, e mostrando também assim que não foi um caso de injustiça ambiental isolado, né? Essa injustiça ambiental ela era específica, ela estava direcionada e na maioria dos casos ela ocorre de forma intencional, né? Mesmo sabendo de todos os riscos, né, era permitido pelo Estado, né, essa exposição a esses determinados grupos de população negra, né? E aí, depois de toda essa manifestação aí, em 88, né, ou seja, 7 anos depois, que conseguiram, né, proibir de fato, né, a instalação de aterros sanitários com PCBs nos Estados Unidos, né? Então, você vê que tem muita mobilização, muita luta, né, coletiva para que, né, que esse debate, né, do racismo ambiental viesse à tona, né? E aí tem uma outra pessoa, né, que é considerada assim depois de tudo isso, que é esse Robert, né, Bullard, né? Tem alguns livros dele que que esse conceito ele foi trabalhado de forma mais ampla, né? Ele tem um livro, né, que esse livro aí, ó, Confrontando o Racismo Ambiental, Vozes do Movimento de Base, né? E que ele que organizou, né? Ele é um norte-americano também, e ele também ficou conhecido por ter cunhado aí o termo justiça ambiental, né? Que é isso, nenhum grupo de pessoas, incluindo étnicos, raciais ou de classe, deve suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas, bem como resultantes da omissão do Estado, né? É um pouco da discussão que ele traz. Tem vários livros dele, né? Produzido, quem depois tiver, né, quiser acessar mais, né? Mas para dizer assim que, né, são os primeiros que vão começar a sistematizar essa discussão do racismo ambiental, né? Tanto na política, na prática, ou uma diretiva, né, que afete e prejudique aí de forma diferente, voluntária ou involuntariamente, pessoas ou grupos de comunidades por motivo de raça e cor, né? Mas só que no Brasil tem essa plataforma aqui, ó, que é Lei.A, que tem bastante informações também, né? Essas imagens mesmo, tirei de lá, achei bem interessante, que vai trazer, né? É uma plataforma, é um observatório de políticas ambientais. Aí uma discussão, tem também uma discussão bem profunda assim, sobre racismo ambiental, que é bem interessante, né? Traz também todo esse histórico, mas também traz, né, o racismo ambiental como uma faceta ignorada aí nos conflitos socioambientais no Brasil, tá? Lei.A, que é o observatório, mas aí está na internet, tem bastante coisa, é bem legal. Em termos assim de referência, né? Não é que é legal em termos de conteúdo, né? Porque debater isso é bem... E aí no Brasil, esse conceito de racismo ambiental, ele foi se expandindo, né, para outros povos, como a população indígena, né? Então, está muito associado à não demarcação dos territórios indígenas, como eu já havia colocado, né, e comunidades quilombolas, as condições
né, de vida, né, e de sobrevivência nas favelas, as áreas com alto risco de deslizamento de terras, os lixões, as áreas urbanas não atendidas, né, por saneamento básico. Então, hoje no Brasil, né, segundo o IBGE, a gente tem 10% da população que não tem acesso à água potável. Então, o racismo ambiental ele atravessa não só uma população que está no campo, mas também que está nas cidades, né, um debate também, né, urbano, né, e que atinge, sobretudo, essas populações que são oprimidas aí, né, pelo racismo ambiental. E aí eu estou trazendo aqui essa manifestação que foi feita pela Coalizão Negras por Direitos na última COP, né, em 2021, a COP 26, que ela é bem interessante. Vocês veem, 40 anos, né, que o termo racismo ambiental vem sendo, né, debatido, né, no mundo, e na COP 26, né, mais de 200 organizações do Brasil, a CONAC, né, a Coalizão Negra para o Direito, fez uma manifestação, produziu uma carta, né, e justamente denunciando, né, que os casos no mundo de racismo ambiental, há ainda uma invisibilização dessa pauta, né, na boa parte dos espaços ambientais ou na discussão de mudanças climáticas, né? E essa carta, ela está bem interessante, ela está divulgada aí no site da Coalizão Negra por Direitos, mas também da CONAC, e traz essas denúncias, né? E, ao mesmo tempo que ela está, né, não é uma pauta, né, que está com ampla adesão, né, pelos movimentos ambientais, ou ela é negada muitas vezes, né, por esses movimentos, ainda há uma demanda, né, colocada, né, pelo movimento negro, que é da necessidade de racializar as políticas ambientais que existem no Brasil, né? E aí eu quero trazer assim também que além da necessidade, né, de racializar, né, é rever mesmo algumas leis ambientais, porque na maioria das vezes essas leis elas são universais, né? Você vê um ambiente, um meio ambiente universal, como se não tivesse diversidade, né, de povos, né, no Brasil. Aliás, o Brasil não lida muito bem com diversidade, né? Seja de gente, seja, né, de floresta, seja, né, do que for. Né? Então, há uma lei, algumas leis ambientais acabam anulando essas injustiças sociais que ocorrem, né? O racismo ambiental, outras acabam culpabilizando os povos e comunidades tradicionais, os seus modos de vida, né? E, por exemplo, eu vou citar uma prática que é muito criminalizada, né, por muitos conservacionistas, né, que é a prática do uso racional do fogo, né, pelas comunidades nas roças de toco, por exemplo, na roça de Coivara, né, que são práticas, né, de manejo do agroecossistema milenares, né? Obviamente que não dá para se comparar o uso do fogo, né, da forma como é utilizado pelos setores, né, do agronegócio para abrir áreas, né, que são incêndios criminosos, né? Então, uma outra lei que criminaliza e também, né, coloca todo mundo no mesmo pacote, né, em questão de ambiental, é o cadastro ambiental rural, né, no Brasil, né, que parte da ideia, né, de que esses territórios estão regularizados, reconhecidos. A gente teve muita dificuldade aqui, por exemplo, no Mato Grosso, de conseguir que o CAR de territórios coletivos fossem, né, considerados, né, que as comunidades quilombolas têm territórios coletivos, né? Então, como é que você vai, né? Então, diretrizes que acabam, inclusive, né, dificultando ainda mais a permanência desses povos nos seus territórios. Então, assim, já estou finalizando, porque eu acho que meu tempo também, Bianca, me ajuda aí, tá? Então, a gente vai aqui. E também há um debate, às vezes, muito raso, né, bem dos impactos das mudanças climáticas, onde a natureza ela se torna vilã. Né? Então, é comum a gente ver, principalmente na mídia, isso, né? Que nem aqui no caso lá, né, das chuvas da Bahia. A culpa era da chuva, né? A culpa, quem é o culpado, né? Pelo impacto nas famílias, né? Pelas enchentes, era a chuva, né? São afetados pela chuva, né? Ou então a seca, né? Que tá impactando na produção de alimentos, né? Como se aquele efeito da natureza que fosse responsável, né? A natureza se rebelando, né? Contra a humanidade, né?
e pouco se fala, né, que nem, por exemplo, essa revista, que é uma revista bem conceituada aí, né, do mundo, né, dos ambientalistas, né, que traz as mudanças climáticas, né, que é induzidas pelos seres humanos, aí também não diz que seres humanos são esses, né, aonde eles estão, né, qual é a prática desses seres humanos, né, que está impactando 80% da área e 85% da população da Terra. E ele também não vai discutir, né, que população é essa, né, que está sendo impactada, né? Então, assim, é muito importante que, ao fazer a discussão do racismo ambiental e das mudanças climáticas, a gente possa dizer, pontuar, né, quais são as práticas, os segmentos, né, que estimulam, né, e aceleram esse processo das desigualdades sociais, mas também, né, afetam, né, o equilíbrio climático, né? E aí falando um pouco dos modelos agrícolas, né, modelos industriais, os grandes empreendimentos, né, e grupos, né, de setores do agro. Nesse artigo aqui, que está também no site, ele tem esse propósito, ele faz uma discussão, né, da seca, né, no Pantanal, que é a área mais alagada, né, de água doce do mundo, mas que seca e que, né, falta água, né, que é quando a chuva não vem, o que fazer, né? E aí eu trago, né, para esse artigo um elemento cultural e popular, que é a chuva do caju, né, que é essa chuva que acontece agora em setembro, ela está até atrasada aqui na minha região, mas que está na boca do povo, todo mundo fala da chuva do caju, né? Então é o termômetro de medir, né, o impacto, né? Então, a chuva do caju e as mudanças climáticas é um artigo que eu vou falar justamente sobre como, né, o modelo de desenvolvimento, né, como isso aqui está associado a isso, né, como as queimadas, como a perda das florestas, como a abertura de novas áreas para a agricultura, né, convencional, para a agricultura do agronegócio, resulta em rios que secam, né, onde a gente pode andar, inclusive, com um trator ali para poder, né, abrir áreas para que sejam corredores, né, da fauna e tudo mais. E aí, pensando, né, que a mudança climática ela é um agravador, né, e das desigualdades sociais, ela perpetua, né, da pobreza, né, e tem um conceito, né, que juridicamente se utiliza para falar, inclusive, dessas populações que migram, né, dos seus locais, né, dos seus territórios, devido às mudanças climáticas. Então, é muito comum esse êxodo, né, da população do campo para os centros urbanos devido, né, às condições mesmo, à insegurança hídrica, as condições de se fazer agricultura. Então, aqui a gente tem muito casos de situações onde a seca, né, acaba, né, devido à seca, né, e impacta na produção de alimentos, na atividade de geração de renda dessas famílias, que é a agricultura, e é um deslocamento principalmente dos homens para a região do eixo de produção do agronegócio aqui. Aí eles vão para o frigorífico da Sadia, aí eles vão para áreas de plantio de soja, se submetendo a trabalho, sendo submetidos a trabalho escravo, né? Então, juridicamente, tem essa terminologia que é deslocados ambientais, né, que é essa população que ela tem que é obrigada a abandonar mesmo, né, as suas regiões devido a essas calamidades, né? É diferente dos refugiados, né, ambientais, né? Teve um terremoto, né, por exemplo, na Haiti, aí as organizações internacionais, inclusive, têm que, né, assumir alguns acordos, né, para essa população que se deslocou devido, né, àquela catástrofe ambiental. Deslocados ambientais, eles deslocam no território mesmo, né, do país, e eles ficam assim à margem, né, do Estado brasileiro, né, que não monitora, e a gente não consegue nem saber quantos são, né, quem são, né, para onde que estão indo, né? Aí tem um exemplo, por exemplo, do povo Pataxó, né, lá do sul da Bahia, que migrou, né, do sul da Bahia
fugindo, né, da seca, né, para a região metropolitana de Belo Horizonte, numa busca, né, de melhores condições de vida, de sobrevivência, né, de acesso básico a direitos como, né, água, alimentação e, né, aquela, né, sensação, né, de que as coisas melhoraram foram por pouco tempo, porque esse mesmo povo foi atingido 2 anos depois pelo rompimento da barragem do Fundão, do Feijão, né, da mina do Feijão lá da Vale, em Brumadinho, expulsando de novo a comunidade. Então, grupos populacionais que são marcados pelo racismo ambiental, independente dos locais aonde estejam, né? Se vê um ciclo de reprodução de violações de direitos, né? E o que demonstra, né, é que a gente vive, né, um ecocídio seguido de genocídio, né, com um marcador muito acentuado do racismo ambiental. Gente, Bianca, como estamos de tempo, né, que é 8h07, mas eu só queria deixar uma dica aqui de um filme que vai... E também essa pergunta, assim, né, que até onde eu sei, né, quais são os grupos, né, que são afetados, né, existem políticas públicas adequadas, né, para o acompanhamento e suporte a essas famílias, né, quem são esses grupos sociais mais afetados, né, e como garantir, né, o acesso a direitos fundamentais, né, pensando num período eleitoral que a gente está agora, né, os desafios são grandes, né, e aí eu queria deixar, assim, esse filme, que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto, mas quem não viu, assista. Mas é bom assistir, assim, já pensando nesse debate que a gente fez aqui de racismo ambiental, porque eu assisti esse filme 3 vezes, e todas as vezes que eu assisti esse filme, eu refletia sobre um ponto específico relacionado a racismo, alimentação, gênero e agricultura. Né? O menino que descobriu o vento, né? Se a gente for buscar assim, a sinopse, né, lá do filme, né? Você vai ver que ele foi vendido, né, pela indústria, né, cinematográfica como um filme assim, de uma história de resiliência, né, e de superação, naquela ideia bem, né, de que se você se esforçar, você vai adquirir conhecimentos e vai conseguir aí, né, lutar contra as mudanças climáticas, como o racismo ambiental. E aí ele foi vendido dessa forma, né? A primeira vez ele se passa, né, no Malawi, né, na África Oriental, e né, na Netflix ele está disponível, né? E aí lá tem uma descrição, né, que fala que o jovem, né, que é o William, que é esse jovem aí da foto, ele se cansa, né, de assistir os seus colegas do vilarejo passando dificuldades com a seca e com a fome, e ele começa a desenvolver um inovador turbina de vento, né? Ele vai desenvolver, né, tecnologia social a partir de energia eólica e vai mudar a vida do vilarejo. Então, né, transfere para o William toda a responsabilidade de conter, né, os efeitos das mudanças climáticas. Mas, ao assistir pela primeira vez, o que me chama a atenção é a educação, né? O acesso à educação da população, né, negra, do sul global, africana, para a erradicação da fome, né? Então, o filme traz isso muito forte, né? A luta desse jovem para acessar a escola, né? Na segunda vez, me chamou muita atenção a análise a partir das mulheres. É uma situação de fome que se instala nesse vilarejo, nesse território, e as mulheres são as últimas a se alimentarem. As mulheres, elas não conseguem ter acesso à educação, aos estudos, a perspectiva de vida está basicamente ligada a um modelo patriarcal do casamento, né? Então, elas fogem da fome, casando, né? E saindo dessa região. Chama muita atenção para isso. Mas o filme todo, ele é um filme que debate racismo ambiental. Ele traz a problemática da fome, da seca na África, da não ajuda governamental. O filme está dividido por capítulos que colheita, plantio, vento, né,
fenômenos, né, naturais ligados à agricultura. A natureza, e muitas vezes é colocada como vilã, né, porque a população está passando fome, porque está chovendo demais, está inundando, ou porque está muito seco, né, e não consegue se fazer agricultura. E é o que eu estava dizendo, né, da agricultura se transformar numa atividade, um trabalho penoso, a ponto de você ter que optar em abandonar aquilo, né, para poder trabalhar com alguma coisa. Mas o bem interessante é que o filme fala bem superficialmente da indústria do tabaco que se instala na região, que desmata as áreas, né, desse vilarejo, né? As famílias passam a ser pressionadas a vender a sua terra e vai virando grandes desertos, né? As árvores que cumpriam o papel, né, de controlar o fluxo de umidade, de segurar as águas, são tiradas, e por isso as inundações, né? E é bem interessante. E também vai abordar as relações econômicas, né? Porque o filme se passa em 2001, né? Não, 2001, enfim, quando, agora me deu uma coisa na cabeça, 2011, né? Quando as Torres Gêmeas lá, né, são atacadas nos Estados Unidos. E como a África, né, foi impactada nesse momento onde a economia global foi totalmente desestabilizada e Banco Mundial e as prioridades de ajuda humanitária, né, deixaram alguns países da África em situação de insegurança alimentar e abandono. E assim, assistam esse filme, ele é muito, né, interessante nessa perspectiva para fazer essa discussão e de diálogo com o povo, né? E para finalizar, falar dessa foto, né, que a gente estava até conversando, que é uma foto, né, que ela traduz por si, né, várias coisas. Essa foto é no Quênia. No Quênia, normalmente tem sido muito recorrente as nuvens de gafanhotos, né, e consequentemente, né, ataques de pragas, né, como é colocado, né, nessa denominação, né. No Brasil também houve, né, em alguns anos, acho que ano passado, né, falou-se muito das nuvens de gafanhoto no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, aqui no Mato Grosso também teve, e todo mundo, né, associando as nuvens de gafanhotos até um castigo de Deus, né, que era associando as pragas dos Egito, as soluções para conter as nuvens de gafanhotos eram utilização de agrotóxicos que não eram nem permitidos, né, no país. Mas, assim, é até interessante discutir desequilíbrio ambiental e falar em praga do Egito, né, porque, né, não sei se vocês já ouviram, né, leram alguns textos que vão... Não estou querendo aqui questionar a religiosidade de ninguém, deixando bem claro, né? Mas as próprias pragas do Egito, né, tem alguns dados científicos que elas, né, foram ocasionadas por grandes desequilíbrios ambientais do período, né, de um vulcão lá que no ano de 1550 a.C., né, que houve uma explosão e isso levou muita poeira, né, tóxica, né, para quilômetros, atingindo o Egito, por exemplo, o mar Mediterrâneo, e causando inclusive escurecimento, né, como a gente tem visto aqui, né, as poeiras, né, cobrindo as cidades, escureceu, o dia virou noite, né? E isso também aterrorizou a população, essa explosão causou um aumento populacional de insetos, né, um desequilíbrio mesmo na natureza, né, e que na Bíblia está bem documentada como as pragas do Egito, né? E muitas vezes as pessoas acabam associando esses efeitos das mudanças climáticas como um castigo, né, da própria natureza, sendo que são os seres humanos, né, seja esse modelo capitalista de desenvolvimento que explora tudo, né, desmata tudo, provoca isso, né, e mantém. E é isso, gente, um pouco para a gente refletir e dialogar mesmo. Tem meu colega, o Leosmar Terena, que inclusive a Mídia Ninja divulgou uma matéria com ele recentemente, quem não viu, né, que é uma pessoa fantástica, a gente conversa muito, né, sobre isso, né, o povo Terena tem um trabalho muito lindo de resistência, né, e de manutenção da biodiversidade, um abraço para o Leosmar também, e ele fala assim, Fran, por que a gente está falando em adaptar as mudanças climáticas? A gente teria que estar falando em conter as mudanças climáticas e a gente está falando em adaptação a mudanças climáticas, né? E isso dá uma angústia mesmo, que parece, né, que
um projeto político, né, global. Eu acho que é importante, né, não só jogar responsabilidades, né, para as empresas, para os setores do agronegócio, mas é um projeto político, né, que o Estado brasileiro, né, que os estados, que os países também, né, acabam adotando, né, dessa transferência do ônus, né, de tudo isso, né, para as populações mais vulnerabilizadas, né, a partir, né, a gente está vivendo um contexto agora de violação de lei, de códigos ambientais, e o resultado disso tem sido só aumento do desmatamento, né, e as falsas soluções como crédito de carbono, né, como, né, variedades de sementes transgênicas resistentes à seca. Você vê que a indústria, o capital também lucra com as mudanças climáticas, né? Aqui no Quênia, por exemplo, tem uma empresa já que está pegando esses gafanhotos aí e transformando em adubo. Então, assim, você vê a capacidade, né, do sistema, né, capitalista de lucrar, inclusive, com a desgraça, né, com todos esses impactos, né? O que fazer, que é a grande questão, né? Eu não vou dizer que é importante, né, finalizar dizendo que é importante reconhecer os modos, né, de vida, né, de outras perspectivas de desenvolvimento, onde a humanidade não está separada da natureza, né? Para não soar um tanto romântico, né? E até porque, né, o racismo ambiental tem violentado, né, esse sistema tem violentado nossos corpos e os nossos territórios desde 1500, né? E é muito difícil até para você lutar contra isso, denunciar isso, mexer nas estruturas, né? Então, eu acho que só com muita participação, mobilização popular, incidência em espaços, né, para a gente poder pautar outras perspectivas de vida mesmo, né, e de desenvolvimento, que a gente vai, né, seguir para essa mudança, na ruptura, né, desse sistema como um todo. E aí, deixando também para a gente conversar um pouco, né, do que fazer. A gente está nesse momento tão importante, né, que é as eleições. Eu fico muito feliz de ter uma representatividade, né, da bancada do COCAR, da bancada quilombola, né, nessas eleições. Acredito que a gente possa avançar para mudanças estruturais nesse sistema, né, que é muito importante. E é isso, gente, assim, só para, né, finalizar, eu nem sei mais quanto tempo que eu já falei aqui, porque eu estou perdida aqui nesse chat, que não aparece o chat para mim. Vou fechar aqui, e aí eu acho que aparece, né? Tá tudo tranquilo, minha irmã. Foi ótimo. Pode ficar falando aí que o povo tem, sua fanbase está presente. Ai, gente, mas assim, dizer que para a gente também não sair assim com essa sensação de derrota, né? Eu falava, Bianca, é tão pesado, a gente está vivendo tanta coisa, né? Difícil nesse país, né? E falar de racismo ambiental, falar de fome nos atravessa tanto, né? Principalmente que a gente está envolvidos aqui em vários movimentos. Que bom que a gente está num grupo bom e que a gente, né, está sintonizado para mudanças, né? Mas também saber que é preciso que a gente faça alguma coisa, né? Mas também tendo a consciência que essas mudanças não são mudanças rápidas, né? Nesse processo não é como deveria ser, né? E é isso, assim, eu não sei, né? Eu estou vendo o pessoal ali, né, comentar, mas eu trouxe pincelei algumas coisas, né? Eu acho que são assuntos assim bem fundamentais, né? Para mim tá no dia a dia, né? Mas que a gente possa assim, né, seguir dialogando, construindo essas pontes, se fortalecendo, usando os meios de comunicação, né? Tem lugar para a gente, né, ecoar tudo isso, né? Para todo mundo ecoar, né? É no campo da ciência, é na pesquisa, é na academia, é na rua, né? É com os consumidores, é com a população, né, das cidades, assim, eu acho que é essa convergência mesmo, entender que, né, e o momento agora é um momento onde tudo isso foi potencializado, né? Eu nem vou virar aqui assim, ó, para vocês verem
minha... Falei, eu posso deixar aqui, ó, minha toalhinha ali, mas eu sei que a gente está aí, né, sintonizados aí para a mudança, inclusive, dessa conjuntura política aí. Para que fique, né, também tenho ciência que a gente, né, não vou aqui também romantizar, né, os governos, né, que a gente teve, né, de esquerda no passado, que também, né, favoreceu muito, né, essa indústria e esse modelo. Mas pelo menos que a gente tenha condições de ir para essa luta, né? Que isso é importante. Muito bom, é 13. É 13, gente. Adorei a sua toalha. Fran, enquanto você falava, a galera foi mandando algumas perguntas, e aí, algumas perguntas totais e algumas perguntas comentários, que eu vou fazer para você agora, tá bom? A Karin Segala falou: Fran, sou professora de língua portuguesa e sempre tento pautar em produções textuais e ao debate temas pertinentes como este. Os estudantes geralmente têm dúvidas referentes às diferenças entre o agronegócio e a comida de nossas mesas. Apesar de respondê-los, penso que você poderia me ajudar a construir uma resposta melhor sobre essa diferença. Obrigada. Pô, Karim, depois da aula também a Fran vai ficar, ela é disponível para a luta, né? É um corpo, tá aí junto com a gente na construção. Então, quando você tiver alguma dúvida e algum conteúdo para criar para os seus alunos, correto, Conversar Fran? com os alunos. Ó, conversar, coloca ela para conversar direto. Aí é outra pergunta, da Bruna Nunes. Fran, sabemos que a fome tem gênero, raça e classe social, e também sabemos que as políticas públicas são essenciais para o seu enfrentamento, mas podemos pensar em iniciativas da sociedade, especialmente pensando no desgoverno atual? Quais seriam elas? Como podemos nos organizar? Você quer que eu vou fazendo todas uma por uma, ou se eu vou fazendo um bloco de 3, Fran? Bloco de 3, eu estou anotando aqui também, né? Tá. A Giovana Bravo. Fran, já ouvi algumas palestras em grandes movimentos ambientais, inclusive, sobre pessoas do agronegócio dizendo que eles estão se importando com o meio ambiente, fazendo um manejo sustentável e, inclusive, estão trabalhando com os povos. Gostaria de saber a sua visão sobre. Aí veio o André. Fran, você conhece o documentário lançado em julho pelo ISA chamado Do Quilombo para a Favela? Você acredita que iniciativas como essas, mesmo que não sejam a partir de quilombos, podem ser positivas para uma valorização do trabalho no campo e a garantia de segurança para pessoas em vulnerabilidade alimentar? Foi o primeiro bloco de perguntas. Bom, então, aqui, ó, o pessoal já está até respondendo aqui já algumas no chat, né? É isso, né? Bom, para, né, quem trabalha lá, como que é o nome dela? Esqueci, não consegui pegar o nome de todo mundo, né? Mas a diferença entre agronegócio, né, e agricultura, né? Bom, o próprio nome, eu sempre gosto de escrever isso, né? Agronegócio, né? E agricultura, assim, né? Escrevo mesmo, assim, porque também faço formação, né? Às vezes com crianças, com adolescentes, para falar sobre, né, quem produz alimentos, né? E a diferença mesmo, né? De um segmento para o outro, né? O agronegócio, ele é movido, né, como o próprio nome já diz, é o negócio, né? Ele transforma, né, a atividade agrícola, né, meramente lucrativa, né? Então, para ele, independente do que ele está fazendo ali, se está impactando, se está usando, né, produto químico que está contaminando o solo, água, né? O que vale é garantir lá, né, a safra, né, de soja que já está vendida há muito tempo, né? Então, ele se baseia basicamente, né, no capital, né, no lucro, né? E não produz alimentos, né? Produz commodities, né? Produz aí os grãos, soja, né? Basicamente para exportação, né? Os monocultivos de árvore, né? Então ele é movimentado pelo capital, né? Pelo dinheiro, pelo lucro, né? E a agricultura é a cultura, né? É a cultura de povos, né? Dessa diversidade, né? De agricultores familiares na produção de alimentos, né? Tanto para o consumo, mas também, né? Para o abastecimento alimentar da população.
Então, com a própria terminologia, dá para fazer uma discussão bem interessante, né, da diferenciação. Em termos mais técnicos, agronômicos, é isso, né? Em termos, né, mais reais, eu falo, um não está produzindo comida e o outro produz comida, né? Um preserva a natureza e o outro não está nem preocupado, né, com a natureza. Transforma o solo no recipiente, coloca tudo lá, o que vale, né, é produzir de qualquer jeito, se está gerando impacto, né, para a população, e isso não é levado em consideração. Se os agrotóxicos que estão sendo utilizados estão causando câncer, né, nas pessoas também, né, isso não é considerado. Isso também já dialoga muito com essa narrativa, né, que o agronegócio utiliza para mascarar esses impactos, né? Principalmente, né, por exemplo, essa campanha de marketing que o agronegócio tem, né, de que é pop, de que é tech, de que é tudo, é uma campanha que ela foi idealizada para tentar, né, como o próprio, né, setor, a CNA, disse em várias atividades, a CNA é a Confederação Nacional de Agricultura, representa o agronegócio, ela disse, sim, em várias vezes que a imagem do agronegócio brasileiro estava muito negativa e que as pessoas estavam contra, né, o setor. Então, eles criaram essa campanha de marketing que custa milhões, inclusive, para ser mantida, para melhorar a visão de que o agro, né, é sustentável, que o agro está, né? E aí uma coisa interessante nessa campanha que eu fico eu já tenho raiva, mas toda vez que eu vejo me dá raiva de novo, que eles colocam todo mundo, né? Eles colocam todo mundo no mesmo pacote. E aí, né, já dialogando com a que né, a professora colocou, né, de trabalhar com os alunos, né, eles colocam que tudo é agro, né, inclusive a agricultura familiar é agro. Né? Esse dia eu vi uma imagem de uma mulher quilombola, é agro, né? A farinha é agro, pega alimentos produzidos pelos agricultores, até porque eles querem, né, esse Estado, né, brasileiro, a conjuntura do Estado brasileiro aí, né, dos setores do agronegócio que tomaram conta, né, dessa estrutura, né, governamental nossa, eles querem um Brasil que é inclusive, né, um lema aí do Bolsonaro, que é o Brasil dos brasileiros, né, não tem essa diversidade, não tem isso. Para o agronegócio é a mesma coisa, né? Essa narrativa é que tudo é agro, né? Então, você vê hoje, gente, é isso, você vai... Infelizmente, a gente encontra muito, às vezes, trabalhadores rurais defendendo o agronegócio, porque é colocado uma narrativa, né, para cooptar todo mundo para defender aí, né, o produtor de soja. Eu já pergunto, você é o quê? Você é fazendeiro? Você tem quantos hectares, né, de terra? Né? Porque, né, enfim, né, e é um pouco dessa narrativa que é vendida. Agora, tem uma outra coisa também na narrativa, na sustentabilidade do agronegócio, os acordos internacionais. Eu não sei se vocês viram, né, mas existe alguns embargos, né, que os países, né, da União Europeia têm feito aos produtos brasileiros. Recentemente, a pauta aqui no Mato Grosso foi, né, a questão da produção de carne, né, da pecuária, né, do desmatamento, associado ao desmatamento. E aí os produtores, né, a defesa deles era que a União Europeia não está preocupada com o desmatamento do Brasil, que isso era só uma forma de mecanismos econômicos que eles queriam dar prioridade para outros países para compra, né, da carne, né, brasileira, do boi. Mas há também esse esverdeamento, né, do setor agrícola para, né, passar uma imagem, né, para esses acordos comerciais internacionais, principalmente os países europeus, que compram, né, a produção, né, do agronegócio como, né, então você vai ver eles investindo em certificadoras de sustentabilidade, mesa sustentável da soja, carne, não sei o que lá, né, boi verde, tudo isso, que são programas que são criados para pintar essa imagem, mas, na verdade, é só uma tentativa de maquiar a problemática e vender uma ideia de sustentabilidade. Em relação ao que a sociedade pode fazer para o enfrentamento, né, à fome, à insegurança alimentar, às desigualdades sociais, ainda bem que a sociedade já faz e está fazendo, porque imagine vocês se não tivesse toda a mobilização que teve, as campanhas de solidariedade, de doação de alimento, tem gente com fome, né? Várias outras iniciativas que ocorreram, né, nesse período,
para que a população pudesse se alimentar. Então, assim, eu vejo que a gente tem, né, ainda várias ações que ocorrem, né, no sentido de, eu também não acho que a longo prazo isso seja o ideal, né? O ideal é que o Estado garanta isso, né, direitos na população. Mas para as pautas emergenciais foi o que ainda, né, garantiu, né, alimento para a população nesse período, né? E aí tem o MST fez várias ações, incluindo essa iniciativa do Campo à Favela, que eu conheço. Um abraço para todo o povo quilombola do Vale do Ribeira, em São Paulo, né? E assim, eu tenho um trabalho muito próximo, né? Era para mim, inclusive, ter ido agora no início do mês para lá, que o pessoal está fazendo um trabalho bem de debater sistemas agrícolas tradicionais. O Vale do Ribeira é uma região de comunidade quilombola que tem um reconhecimento nacional, né, como um sistema agrícola de importância, né, para o país, está com uma candidatura agora como sistema agrícola de produção, candidatura para o reconhecimento da FAO como sistema de importância global, né, e eu achei fantástico, assim, para mim, eu queria que essas iniciativas se reproduzissem o máximo possível. Eu tenho falado muito nas comunidades quilombolas aqui, que foi com o ISA, né, o ISA e a CONAC em São Paulo que fizeram. Quem não viu esse documentário, vejam, é um projeto onde a população das comunidades quilombolas, né, fornecem alimentos para as famílias na favela e fazem uma troca, né? Eles vão visitar o quilombo. Então tinha gente que nunca tinha ido num quilombo rural, né? E aí tinha gente que nunca tinha saído do quilombo, né? E também, né, se depara com a realidade da cidade, da população negra. Muito, é uma iniciativa assim que eu tenho inclusive falado, né, que é bem exemplar assim no sentido dessa conexão campo-cidade, né, principalmente nesse debate aí, né, do racismo em sistemas alimentares. Alguém mais perguntas? Tá. Vieram, filha. Da Karim, será que ainda é possível pensar numa reforma agrária? Haveria outra alternativa para garantir uma divisão justa da terra? Segunda pergunta da Ana Félicen, nossa companheira lá da Venezuela, faz um projeto fodão de segurança e soberania alimentar. Fran, querida, uma honra, como sempre, escutar sua fala potente e necessária, pensando nessas novas narrativas do capital e falsas soluções. Uma primeira pergunta: quais são os riscos das abordagens que a bioeconomia e os mercados de carbono estão visibilizando e apoiando as práticas dos povos indígenas e comunidades quilombolas tradicionais? Aí, dentro da mesma pergunta, tem uma segunda, que é mais um convite. Se o agronegócio consegue se articular à escala global, quais experiências que você conhece estão articulando a diáspora negra desde essa perspectiva de combate ao racismo alimentar, ambiental e fundiário? Como potenciá-las? Vamos nessa. Beijo, Ana. Olha só, eu estive lá no Pará agora. Eu falei que fui lá me conectar com a minha, né, ancestralidade preta da Amazônia lá, né? Tomei um café com a Ana, conversamos sobre a Revolução Negra, né, no Sul Global, foi muito interessante, né? Mas assim, gente, em relação às falsas soluções, né? A gente tem uma crítica mesmo, né, a esse debate da bioeconomia, né? Dessa apropriação do capital e da transferência de responsabilidades, né? Porque você vê países, né, do norte global, né, investindo em crédito de carbono, apoiando muitas, né, inclusive projetos. Aqui no Mato Grosso a gente tem um projeto específico com o estado do Mato Grosso, né, com comunidades indígenas, que é muito preocupante, com comunidades quilombolas. A CONAC tem um debate hoje, eu acho que seria importante também acessar esses documentos que já foram produzidos, né, pelas organizações, né, pela PIB, pela CONAC, sobre as salvaguardas, né, dessas comunidades, né, que é uma coisa que nos preocupa, né, muito nessa discussão e nessa, né, apropriação mesmo dos territórios e de uma biodiversidade que vem sendo aí, né, conservada e preservada por esses povos há muitos anos, né? E naquela discussão, né, que você vê que
nessa transferência de responsabilidades, é como, né, que assumir a responsabilidade, né, para manter, né, um sistema, né, resiliente, né, manter floresta em pé, quando esses países que são os mais poluentes, são os mais degradadores, né, vamos dizer assim, né, das florestas, né, transferem para os países do sul global, né, essa responsabilidade e essa cooptação mesmo, né, através de política pública, através de programa de crédito, né, e a gente está vendo muito isso. E aí eu avalio, assim, a gente até fez uma conversa aqui com as comunidades quilombolas, porque muitas também acessaram, né, têm acessado recursos e entrado nessas, né, acordos de crédito de carbono. A gente viveu, nesses últimos anos, um período de muito desmonte em política pública e apoio para a agricultura familiar, né, de geração de renda. Né? Então, também é intencional. Né? Então, para a gente analisar o contexto político, né, e esse aprofundamento dessa não garantia também, né, de outras possibilidades, né, de geração de renda, né, nessas comunidades, e aí vem, né, essas falsas soluções como caminhos aí para, né, garantir e manter o desenvolvimento desses territórios. Aí tinha uma outra pergunta também, que é sobre a reforma agrária. Ah, tá. Uhum. Olha... pode falar, desculpa. Pode repetir para mim aí? Uhum. Será que ainda é possível pensar numa reforma agrária? Haveria outra alternativa para garantir uma divisão justa de terra? Não é só possível, é necessário, é urgente, né? A gente precisa retomar, né, todo aquele debate, né, de rever, inclusive, né, o tamanho, né, dos territórios, das terras, a distribuição, aonde a gente conseguiu fazer reforma agrária, a gente consegue ter bons exemplos, né, iniciativas de produção de alimento, de geração de renda, né, lugares que eram latifúndio hoje tem 300, 400 famílias, né, vivendo, produzindo alimentos. Né, e agora a gente precisa de uma reforma agrária popular e que reconheça as diversidades, né, de povos existentes, né, no nosso país. Né? Não dá para ser uma reprodução de leis ou ações que vão colocar todo mundo, né, naquela coisa universal. Né? Por isso que a gente fala de reforma agrária popular, a gente, né, fala de... Mas hoje a prioridade, inclusive, né, para a manutenção dessa diversidade de modos, né, de se fazer agricultura, né, e de proteger, né, as florestas, é também a titularização e a proteção dos territórios indígenas e quilombolas, que já estão, né, demarcados e que, né, estão vivendo aí vários conflitos socioambientais. Então, a gente tem hoje várias comunidades que desenvolvem e mantêm sistemas agrícolas de produção de alimentos saudáveis, mas que estão cerceadas pelo agronegócio, sofrendo impacto, né, e desse jeito não dá, né, nem para ficar, nem para sobreviver. Tem um povo guarani no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que na pandemia eu recebia ligação, né, dizendo que ou eles ficavam no território e tomavam banhos diários de veneno, que eram pulverizados, ou eles iam para a cidade e contraíam o Covid. Então, assim, é essa situação, né? Então, pensar sem a reforma agrária, né, a partir de uma perspectiva, né, popular da diversidade dos povos, com garantia, né, de terra e território para as comunidades, né, para agricultores familiares, assentados, mas também para as comunidades quilombolas indígenas aí, né, porque a gente não tem só uma agricultura familiar, né, apesar de a gente ter muitas ainda lei que reduz, né, essa diversidade toda. E eu tenho várias críticas, inclusive algumas, né, se inclusive o Lula quiser me chamar para ouvir as minhas críticas de algumas políticas que foram criadas no governo do PT para a agricultura familiar, como, né, que não chegaram até as comunidades quilombolas indígenas, ou que, né, privaram acesso, né, a essa colocando todo mundo no mesmo, né, patamar aí, vamos dizer, né, de acesso a direitos, eu estou à disposição para poder fazer análise crítica e a gente mudar. Não dá, né, gente? Não dá. Eu acho que a gente, inclusive, tem esse desafio aí, que é... Mas só se a gente ganhar na Mega Sena, né? Tem isso também, né? No chat aqui, né? Que o Lula ouve crítica, mas só se a gente ganhar na Mega Sena. Mas, assim, eu acho que a gente tem esse compromisso também de fazer uma análise crítica, né? Não é só uma retomada de políticas públicas, né? É da gente, né, aprender, inclusive, com alguns equívocos e erros do passado,
né, para conseguir garantir, de fato, desenvolvimento, né, para a agricultura familiar camponesa, quilombola, indígena, e que dá as condições reais, assim, né, porque eu fiz um levantamento para a CONAC agora, no ano passado, em 72 territórios quilombolas, que nem chegaram políticas públicas, né, nesses últimos anos. Então, a gente tem que olhar para isso, né? Boa. E a Ana tinha feito, você perguntou a segunda pergunta e eu engoli ela. Ela perguntou quais são as experiências que você conhece que estão articulando a diáspora negra com a perspectiva de combate ao racismo alimentar, ambiental e fundiário. Nessas suas andanças pelo Brasil, o que você tem de experiência boa para contar para nós? Eu estava até falando para a Bianca, né, que o ano que vem, 2023, o Congresso Brasileiro de Agroecologia vai ser no Rio de Janeiro, né? Em novembro, lá no Rio. E está um pouco com esse desafio aí de fazer, né, um debate da agroecologia, né, a partir do povo, né, a partir do Rio de Janeiro, né? E aí, a partir mais, trazendo essa discussão, né, da luta antirracista, da luta por alimentação, é óbvio que a gente sabe todos os desafios, né? A gente está falando no espaço, né, também hegemônico, né, de poder, né, de se fazer ciência, mas a gente está ali, né, no fronte também de resistência para provocar isso, né, essa agroecologia mais pé no chão, mais popular, mais com a cara do povo brasileiro, né? Não uma reprodução de uma agroecologia embranquecida, né, associada à produção de alimentos com uma classe média alta branca que vai poder comprar e frequentar uma feira orgânica. E aí, no Rio de Janeiro, tem uma iniciativa das mulheres, né, negras, né, na favela Fantástico, tem a Serra da Misericórdia lá, tem os coletivos de Mana, né, que a gente, inclusive, se encontrou aí, né, nesses encontros virtuais esses últimos anos, mas também de conhecer. Tem o Vale do Ribeira, que é essa comunidade quilombola que desenvolveu esse projeto do Quilombo à Favela, Ana, em São Paulo, fantástico, tem em contato, né, das lideranças lá, vale a pena, de repente, a gente juntar todo mundo, ir lá conhecer, multiplicar. Aqui no Mato Grosso, a gente tem desenvolvido um trabalho sobre culturas alimentares nas comunidades quilombolas, com reconhecimento de mestres e mestras doutoras, né, aí do sabor, né, que mantém a alimentação, né, ancestral e tradicional nas comunidades. Em Belo Horizonte, eu conheci uma iniciativa no aglomerado da Serra, que é uma região, né, de periferia, que é o pessoal da Roots Sativa, né? Roots Ativa, que é um trabalho bem interessante a partir também do aproveitamento de resíduos, né, na favela, produção de alimentos saudáveis. Meu sonho é a gente poder conectar todo mundo aí, fazer uma rede, né? Né, Oxalá, a gente está caminhando para isso, né? E fazendo essas pontes aí, mas tem muita coisa aí acontecendo que às vezes a gente, né, acaba não sabendo, né? Tem também agora o pessoal da Crioula Curadoria, né, que está a Bruna lá, o pessoal da nutrição, vai estar realizando um curso de formação que é alimentação na afroperspectiva. Quem ainda, né, não conhece, na página, né, lá está divulgando, eu vou participar desse curso também, como, né, uma das pessoas que vai, né, ministrar, e está bem interessante, assim. O pessoal do povo indígena Terena, que eu falei no Mato Grosso do Sul, tem um congresso científico do povo Terena, que é agroeco-indígena, tá? Acontece, né, anualmente no Mato Grosso do Sul, o pessoal tem um centro de formação Caianás para debater agroecologia na perspectiva indígena, né? E assim, acompanhe lá e bora, né, fazer um movimento aí para todo mundo se encontrar. Eu super apoio. Ai, ai. Eu super apoio e compro a ideia, porque eu acho que, né, a gente está namorando aí desde 2020 a Universidade de Agroecologia do Povo Preto e dos povos tradicionais, porque tem isso. Quem está falando de agroecologia é a branquitude, nada contra. A gente até acha legal, mas eu acho que tem que buscar a ferramenta de protagonismo das lideranças
negras e indígenas, porque são elas que têm o conhecimento também ancestral. E aí não tem como uma pessoa branca só falar do conhecimento a partir dela, da branquitude, sem reconhecer e dar protagonismo para o povo que está desde sempre na labuta, né? Na sistematização empírica das metodologias de agroecologia. Pode falar, filha. A gente, na Articulação Nacional de Agroecologia, né, que é uma articulação mais, né, do movimento social, né, que reúne mais organizações do campo popular mesmo, né, realizou no ano passado, no Maranhão, ou foi esse ano? Foi esse ano, né? Realizou esse ano no Maranhão um encontro de mulheres negras e indígenas da agroecologia. Reuniu mulherada assim, nesse Brasil todo, tinha 100 mulheres. Esse material de contato mesmo, né? Pode ser disponibilizado pelo GT Mulheres da Ana, eu também participo lá, Ana. E tem uma mulherada assim que tem feito as mulheres, né, sempre, né, protagonistas aí, né, e na frente desses processos da produção de alimentos. O pessoal lembrou da Ana Santos, né, as meninas lá do Rio de Janeiro, né, estavam lá também, mas tinha as mulheres de Pernambuco, tinha as indígenas do Amazonas. Assim, foi um encontro muito bom, bonito. Deve sair um material agora no site da Ana, que é um vídeo, né, sobre esse encontro, o que ele significa, e a gente tem construído assim esses espaços assim, né, para poder fazer a discussão. Mas é obviamente que se a gente tem um espaço, né, que é nosso, né, com certeza a coisa flui muito mais. Maravilha. Pô, Fran, vou fazer a última pergunta, porque teve a pergunta da Caroline, mas eu acho que nas suas respostas você respondeu. A Bruna Nunes, ela fez uma pergunta durante a fala do agronegócio. Aproveitando essa pergunta, tem cursos de graduação que ainda mantêm o nome agronegócio e não querem manter a lógica do próprio agronegócio. Já perguntei por que não se afastar e me disseram que querem estar na disputa. O que você acha disso? Bom, não sei, né? Porque para mim um curso que tem o nome do agronegócio, né, dificilmente às vezes incorpora essa discussão da agroecologia, da agricultura familiar, né? Eu venho no curso, né, de exatas, né, que é agronomia aqui, que era um curso, inclusive né, houve uma mobilização dos próprios pecuaristas aqui no município para mudar a grade curricular do curso, né? Eles falavam assim que os agrônomos que formavam aqui na Unemate só serviam para cantar hino do MST e ir para acampamento e para debaixo de lona. E eles queriam agrônomos para formar para o agronegócio. E aí eles fizeram toda uma movimentação e conseguiram mudar a grade curricular do curso de agronomia. Mas a maioria dos cursos de agrárias, eles são voltados, né, basicamente, para atender esses interesses, né, das multinacionais, das empresas. Então, tem empresas mesmo, né, do setor químico que fornece estágio, né, de grãos que vão lá já, né, e tem essa interferência muito profunda. Mas eu acho que não se trata da gente querer disputar, né, terminologias com o agronegócio. A gente quer distanciar mesmo, né, o máximo possível, né, desse povo, né? A gente, né, que agora pode acontecer de alguns cursos técnicos agrícolas que também está muito associado, né, a essa. Eu conheço poucos, assim, mas no formato das universidades, das instituições de ensino, que abordam, né, a questão agroecológica. A gente conquistou aí, né, nos últimos anos, com os próprios institutos federais, alguns cursos, né, de agroecologia, numa perspectiva mais da agricultura familiar, mas a maioria ainda é muito, né, presa a essa reprodução, né, dessa matriz do agro, né? Agora pode ser o agro, né? Que aí eu já, inclusive, recebi lá no meu Instagram, que eu recebo muita mensagem, eu leio, respondo, de agrônomos, de técnicos agrícolas que dizem que querem disputar o conceito do agro, né? Que acham que tem que ir para a disputa, que o agro não é só, né, agronegócio, né? Mas a gente corre aquele risco que eu disse, né? Como eles já se ligaram também nisso, se apropriaram do agro para eles, porque a terminologia agro, né, tem a ver com
o rural, não necessariamente, o problema é o que vem depois do rural, né? E aí, mais em termos assim de formação, né, acadêmica e tudo mais. Mas eu acho que é a gente, né, fortalecer mesmo, né, o debate da agricultura familiar, né? Essa diferença, eles apropriaram total, né, do agro. Para você Como explicar que eles se o agro que você apropriam. está usando é agroecologia, Eu lembro que agricultura familiar. quando eu comecei lá em 2005, né, a participar de uns grupos de agroecologia, não era agroecologia. A gente falava agricultura sustentável, aí eles foram se apropriaram da agricultura sustentável, porque é isso, né? Eles vão se apropriando. Aí mudamos o nome, né? Aí começamos a falar em agroecologia, né? E eles já estão falando, né, esses dias, né, fui chamada para dar uma entrevista porque a novela Pantanal estava abordando agrofloresta no Pantanal nas fazendas. Aí a pergunta era: é possível, né, agroecologia, né, no fazenda? Eu falei: não, gente, pelo amor de Deus, a agroecologia não tem nada a ver com monocultivo, muito menos com latifúndio, né, e concentração de terras, né? Mas eles vão se apropriando, né, que essa forma de, né, pintar tudo isso, né? Não, inclusive, se a gente para pensar, para ver, não sei se todo mundo assiste televisão, a propaganda do agro na Globo mudou. Não é mais o limão vem da onde? Não, pega Agora tem gente, pessoas, tem tem gente, gente. O sim. agro é a Fran. Aí dizem. Olha aqui, mas isso também é por conta de da nossa narrativa que o agronegócio não tem gente, que é máquina, né? E aí eu também percebi, falei, botaram gente agora, pronto, né? Porque aí você dá materialidade à coisa. Uma coisa é você ver lá o caminhão de soja passando, um trator pulverizando veneno, que eles colocam isso como uma coisa muito bonita, né? Desenvolvimento, tecnologia, tudo mais. E aí vão se apropriando e cooptando, né, essas definições, essas conceituações e terminologias, né? É uma apropriação sem fim, todo tempo, toda Isso, hora. ó, o Thiago está indicando esse livro é muito bom, aqui, ó, para entender, né, de onde vem o agronegócio. A formação política do agronegócio, né? Estou lendo ele, é porrada. É. Agora, por agora, acabou as perguntas, são mais comentários ali. A galera curtiu muito a aula. O Cristiano fala, vejo que é muito importante ocupar áreas baldias nos municípios e fazer um trabalho de hortas urbanas com áreas intersetoriais, por exemplo, por educação, saúde, UBS. Isso é muito legal, mas tem uma questão do próprio Estado barra isso e dificulta ao máximo para que a população faça. A gente tinha a esperança que era só pegar um terreno ali parado e vamos ocupar. Não, a partir do momento que você ocupa, forças sombrias surgem para querer pautar o porquê que você está fazendo aquilo ali, de quem é o terreno. Então, existe uma dificuldade, o Estado dificulta fortemente com que iniciativas como essa aconteça, né? É feito para não dar certo. Enfim. Ó, Thiago, o pessoal está perguntando que não está achando o livro que o Thiago indicou. Não temos o link, não, né? Espera aí que eu vou pegar. Tá, e aí a gente pode enviar também depois, né? Eu posso preparar também uma lista aqui a partir das perguntas, né? De algumas coisas para ir aprofundando e mando aí depois para os contados, né? Perfeito, porque na segunda-feira, quando a gente divulgar a aula, a gente já divulga com todo o material que foi citado aqui. Deixa eu compartilhar o link do nossos companheiros Joio e Trigo aqui. Sobre o livro, que eles estão na divulgação, fizeram a divulgação, então, na elaboração do projeto. Fran, não tem mais perguntas, mas se você quiser falar, todo mundo aqui está querendo te ouvir. Não, eu acho que é muito importante, assim, eu gostei muito também da interação, né, com todo mundo aqui no chat. Eu acho que também é importante para mim, né, que também estou, né, atuando aí nessas frentes, nesses espaços, né, para a gente é muito recente, né, na minha história mesmo profissional, né, de fazer essa discussão, né, sobre o racismo e os sistemas alimentares,
né? Não é que eu não vivenciava isso, mas escrever sobre isso sempre é muito desafiador, né? E ainda mais, né, citando nós mesmos como referências, né? Sempre eu acho, né, que é um pouco desafiador. A Ana está rindo, mas a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, meu Deus, quando as pessoas acabam às vezes me convidando para alguma atividade, né, para poder fazer essa discussão, sempre me provoca também escrever. O Thiago falou que era para mandar meia página, né, do resumo. Thiago, a gente tem 13 agora. Agora a gente só precisa, né, que foi, né, para preparar um pouco, né? E eu estou muito feliz pela troca, eu acho que isso é muito. 13 é o número da sorte, é isso mesmo, né? Temos 13, e eu acho que vai ser muito importante para a própria construção, né, e reprodução desse conhecimento a partir dos lugares que a gente está, né? Nos centros de pesquisas, nos movimentos sociais, nas comunidades, e é muito importante isso. E eu ainda, né, tenho esse privilégio de, sempre que eu estou, às vezes, meio perdida nesse universo, saber como é que eu vou fazer essa discussão, né, de voltar para o território e reconectar, né, porque aí você está ali diariamente vendo, vivenciando aquilo, e isso faz com que você tenha uma percepção, inclusive, dessas coisas muito na pele, muito no dia a dia, né? Então, por isso que, às vezes, é difícil sair desse lugar, né, de quem está vivenciando isso diariamente, para um lugar que vai denunciar, para um lugar que vai, né, escrever sobre isso. Eu acho que esse é o principal desafio hoje de nós, pesquisadores, pesquisadoras, cientistas, né, negros, indígenas, que estamos aí, né, contando e escrevendo, né, as nossas próprias histórias, né? Então, eu acho que é só agradecer mesmo. Eu tenho alguns vídeos lá, né, no Instagram, eu estou sempre, né, falando também, né, porque agora também, né, usando um pouco nessa página para comunicar com a sociedade, né? Às vezes tem alguma coisa que acontece de temas ou eventos que acontecem tanto com o agronegócio, eu tento dar uma atualizada, né? De alguns espaços que eu estou mais trazendo para essa perspectiva, né, racial, para né, para essa discussão. Mas que agradece, eu que agradeço, eu fico muito feliz de ver a Ana aqui, ver a Gabi, ver a galera que juntou com a gente há um tempo atrás e começou também, a partir dessas falas, da sua fala, também começou a virar, eu fui prova viva disso, né? Dar umas viradas de chave na disputa que a gente precisava fazer. E aí, Fran, antes de finalizar, a gente agora, nessa aula, a gente vai ter uns informes finais, que aí eu vou chamar a Tayla, da Bendita Semente, que faz parte do Gente para Brilhar, que tá para falar sobre uma campanha bem bacana que está rolando, que é o Vote contra a Fome. Tayla, você está aí? Tô aqui. Então, Vocês estão me ouvindo? Sim, vou fixar você na tela. Pronto. Tá bom. Aê! Bom, gente, que aula, Fran, que bom poder te ouvir de novo. A gente já fez uma live lá no meu Instagram também sobre o mesmo tema, então a gente vê como a gente ainda tem muito que avançar, né? O tema, a gente está meio monotemático nos últimos 2 anos e a gente vai precisar falar muito sobre isso e se encontrar muito para poder ir criando essas estratégias, né? Bom, então hoje eu estou falando em nome da campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome. Eu queria só dizer assim, que a gente está muito empenhado nesse momento nessa campanha do Vote contra a Fome, né? Então a gente está entendendo que o voto é 13, mas que a gente precisa formar uma bancada muito forte, né? Porque, como foi dito aqui, inclusive, a gente sabe que este governo 13 também já tomou decisões que não foram no sentido do que está sendo debatido aqui, né? Então, a gente vai precisar, nesses próximos 4 anos, de uma bancada forte e de uma participação popular, eu acho que como nunca fizemos. Assim, é a hora da gente estar realmente ativo nos nossos territórios, nos conselhos, nos comitês, né? E agora, daqui a alguns dias, a gente dá atenção para esse voto mesmo, principalmente dos deputados. E aí, lá no nosso Instagram, do Gente para Brilhar,
a gente está divulgando as candidaturas que estão se comprometendo com o combate à fome e à sede, né? São 3 cartas compromisso principais que estão rolando aí, que é a carta da ANA, da Associação Nacional de Agroecologia, que é uma carta que os candidatos se comprometem com as políticas agroecológicas, né, pelos próximos 4 anos. Temos a carta da Frente Nacional contra a Fome e a Sede e uma carta estadual, aqui falando mais do nosso território de São Paulo, que é a carta que é junto com o pessoal da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, que é contra a fome, a sede, os venenos e a destruição ambiental. Então, assim, essas cartas, eu sinto que elas, mais do que o que está escrito lá, elas são uma forma da sociedade civil poder ter um caminho de cobrar, né, depois de eleitos todos os nossos candidatos, a gente tem um caminho de saber, bom, a gente se comprometeu com isso aqui, né, tem uma galera por trás, essa carta foi elaborada, essas cartas foram elaboradas coletivamente por muitos grupos, por muitos movimentos sociais, por pessoas atuantes, ativistas, né? Então, a importância da gente estar nesse diálogo. E eu sinto que o grande ganho que teremos, votando 13 no próximo dia 2, é recuperar esses espaços de diálogo, esses espaços democráticos com mais força, porque a gente ficou, nesses últimos 4 anos, junto com a pandemia, passando um perrengue para conseguir estar junto, assim, né? A gente sabe que todos os nossos, da linha de frente contra a fome, a gente, assim, foi um processo de adoecimento mesmo, porque é muito difícil a gente se manter vivo, firme nessa luta quando a gente está em contato com essa realidade todos os dias, né? Não é só sobre coisas que a gente lê, é sobre pessoas, né? Quando os 33 milhões de pessoas em situação de fome viram a dona Irene, minha vizinha, né? Quando essas pessoas vão tomando cara e vão se transformando em gente, quando a gente consegue ver, né? A gente sabe que é uma luta diária, que não dá para a gente esquecer do que está acontecendo em nenhum momento, assim, né? Então, faço esse chamado aí para todo mundo, acompanhar o Instagram do Gente para Brilhar, a gente está divulgando lá as candidaturas, tem o link das cartas, se vocês tiverem candidatos, amigos que estão alinhados no campo progressista, enviar o link dessa carta para a gente divulgar, e no dia 27, próxima terça-feira, vai estar rolando um evento online da divulgação das candidaturas que se comprometeram com as cartas. Então, quem quiser também saber mais, estar mais junto da gente, ficar ligado lá no nosso Insta, que a gente vai estar aí nos próximos dias, até o dia 1, extremamente empenhado em fazer as coisas acontecerem para a gente poder trabalhar com mais qualidade nos próximos 4 anos e com mais segurança, né? Com mais cuidado. Acho que é sobre isso. Obrigada, Perfeita. gente. Obrigada, Bi. Obrigada, Tayla. Obrigada pela correria também. Eu sou suspeita para falar da campanha Gente para Brilhar, porque desde o início a Xepa e a Mídia Ninja estavam ali na construção, e esse nome especificamente surgiu na época quando veio a pandemia, e a gente falava, pô, temos que chamar a sociedade civil, porque não vai vir do parte do governo. Então, como que criar uma campanha que estimule as pessoas do ar? E foi arrebatador, assim, ver uma galera que não era organizada, não era de movimento, fazendo nos seus territórios as marmitas e doando. Então, esse ano talvez aconteça novamente, vamos ver. Mas, enfim, muito obrigada, Tayla, pela correria de ajudar aqui no aulão e pelo Gente para Brilhar. Enfim, a gente pode ir encaminhando para o final. Você quer falar mais alguma coisa, Fran? Não, a Tayla, né? Um abraço para a Tayla, né? Não, dizer que a Ana lançou ontem também uma publicação bem importante, né? Que é do flagelo da fome à agroecologia, né? Então, um pouco tem bastante dados atuais. Eu acho que é um documento importante também para a gente que está aí fazendo essa análise de conjuntura, mas também pensando, né, nos caminhos aí para o futuro, né? Então, esse livro está disponibilizado no site da Ana, é uma publicação, analisa, né, esse retrocesso aí nas políticas públicas e alimentares do país, mas também traz algumas propostas do campo, né, agroecológico, e obviamente que a gente precisa, né, enriquecer mais a partir dos nossos contextos, das nossas realidades,
nos nossos territórios, nos nossos espaços que a gente atua, né? Mas é um subsídio importante, assim, né? O site da Ana, acho que depois a gente compartilha aqui, né? Deixa eu pegar. Posso pegar aqui, enquanto a gente vai... Vou mandar o Instagram, porque também tem algumas publicações bem interessantes. Tem um mapa, né? Tem um mapa, né, das iniciativas. Tem bem legal. Então, assim, material didático, né, para aula, material... É muito bom esse material que foi publicado agora. Gente, mas é isso, assim, tá? Agradeço muito, né? Desejo aí, né, uma boa noite, um bom final de semana para a gente, né? E que a gente siga aí, né, nas nossas forças aí para poder ir com intensidade nesses últimos dias, mas também com muita segurança, que a coisa não tá fácil, né? Infelizmente, a gente sai na rua, sai com medo, né, de sofrer uma agressão, né, por estar defendendo a vida, né, e por estar defendendo, né, o povo. Então, né, que a gente possa também se cuidar, né, nessa ideia do cuidado coletivo mesmo, mas não fugir da luta, né, porque a hora é agora, né, e tem que ser no primeiro turno. Então, para finalizar a aula em boa vibe, saiu o Datafolha, não sei se todo mundo está acompanhando aí, mas o Datafolha indica que pode ser muito fortemente ser no primeiro turno. Então, para encerrar o aulão com a Fran, a gente tem que dar uma notícia muito boa. Que ótimo. Muito bom. Alguns informes finais, que a segunda-feira a gravação vai estar no canal e no e-mail de todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida pode mandar para o inbox da Xepa por e-mail. E acho que vai ter uma playlist, isso também, né? Porque a revolução vai ser bailada. É o nosso slogan. E aí a gente vai finalizar a sala às 9h30. Quem quiser ficar até às 9h30 aqui, a gente vai ter uma playlist rolando. Quero muito, de novo, agradecer a Fran por toda a troca de ideia que a gente tem, por toda vez que eu te aciono, você sempre está disponível. Muito obrigada por essa disponibilidade, meu irmão. E aí é nóis, estamos juntos. Está sendo uma experiência incrível. Nunca apresentei uma aula, e o aulão da Xepa está fazendo para o pessoal conhecer quem é a Xepa, né, por trás, quem é a galera que está, para além do arroba, o que ela está disputando. Enfim, muito obrigada. Boa noite para geral. Qualquer dúvida é nós. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou.